Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Domingos, 10h30 da manhã, nós temos esse encontro marcado com os nossos irmãos. Quando trazemos assuntos que nós entendemos serem importantes para serem discutidos, analisados e avaliadas as suas consequências. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho complexa. Para o seu bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, professora Zambuja, bom dia aos nossos amigos telespectadores. Mais uma vez uma grande alegria estarmos aqui novamente, ainda com o nosso professor Olimar em merecidas férias, né? Tentarmos contribuir aí com a nossa audiência, com a humanidade, com estudo, com conhecimento e com muito amor, né? O perigo de notícias falsas e mentiras é maior hoje do que era no passado. A verdade vai se tornar muito mais importante à medida que o século XXI avança. Na Idade Média, por exemplo, a capacidade de disseminar notícias falsas era relativamente limitada, porque os governos só falavam com nobres e com outros governantes, através de seus mensageiros. Com o advento da imprensa, isso se torna um problema maior, e quando aparecem as estradas de ferro e os jornais, você começa a afetar as vidas de muitas pessoas. Mas, hoje em dia, notícias podem afetar o mundo inteiro, muito rápido, mas muito rapidamente mesmo. A chance de que elas criem guerras é grande. Até a metade do ano passado, mais de 20 pessoas já haviam sido linchadas por causa de falsas notícias em aplicativos de internet na Índia. Em agosto de 2018, 2 homens foram carbonizados por terem sido acusados injustamente na internet de sequestro de crianças no México. A humanidade, no entanto, tem a mania de só aprender as lições quando já é um pouco tarde para alterar os rumos da história. Por isso, olhar para a passagem do tempo também teve o efeito colateral de diminuir o seu otimismo sobre o futuro. O que vem nos dizer o Espiritismo sobre a disseminação de notícias falsas, as fake news, Dr. Marcos? Você veja, né, que já na época medieval, como dizia o texto do professor Zambuja aí, nós já tínhamos esses problemas, né? Eu encontrei uma história de 1564, um rei da Espanha mais poderoso da época, Felipe II. Então alguém havia espalhado a notícia de que ele tinha morrido, né? De que ele tinha morrido, e isso custou caro, porque ele teve que movimentar todos os serviços de correio que existia na época e com mensageiros para informar os outros reinos de que ele estava vivo. E ele enviou os seus asseclas para investigarem quem havia noticiado, inventado a mentira, e não conseguiu encontrar a pessoa em 1564, né? Você veja. Então, e justamente por isso é que o Espiritismo, já à época da publicação do Livro dos Espíritos, do Evangelho e demais outros, já trazia essa preocupação, né? Jesus e os bons amigos espirituais já se preocuparam em nos trazer essa preocupação e os meios de nós encararmos esses fatos, né? Então você veja que nós tínhamos Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1859, já dizia,
deve-se publicar tudo o que os espíritos dizem? Ele já tinha essa preocupação de fazer esse questionamento aos espíritos. Por quê? Porque podia acontecer um dia um espírito mal intencionado se aproximar de uma das reuniões. Geralmente eles se nomeiam como nomes ilustres, né? Para chamarem ainda mais a atenção, e até mesmo alguns médiums acabam ludibriados e muito encantados por ser uma grande, ilustre pessoa que está ali passando a mensagem que foi psicografada. Então, é muito importante, já naquela época, os espíritos alertavam para que nós passássemos o conteúdo da mensagem, e sempre dando maior atenção ao conteúdo da mensagem do que ao nome do autor. E passando pelo crivo da razão, passando pelo crivo de Jesus, para que aquela mensagem, então, fosse trazida às publicações. Então, você veja, nós temos passagens, né, na Epístola 1 de João, no seu capítulo 4, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Já o cuidado com o conteúdo, com a mensagem que os espíritos passam. Lucas, no capítulo 34, versículo 12, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito importante. E junto eu já trago aquela questão de Sócrates, né? Que antes de falar qualquer coisa nós devemos passar pelas 3 peneiras, né? Primeiro, se aquilo é bom, né? Se é verdadeiro. Terceiro, se é útil. Então, nós devemos ter muito cuidado hoje em dia. Você veja que a informação, ela, com o advento da internet, o advento da televisão, do rádio, principalmente da internet hoje em dia, já foram pessoas mortas, né? Foram pessoas mortas por terem sido acusadas de cometerem crimes que não foram eles que cometeram, simplesmente porque as pessoas recebem uma informação hoje em dia em algum aplicativo e elas acreditam, elas não buscam. É muito necessário. Isso aí, inclusive, serve até para pesquisas. Hoje em dia se divulga uma pesquisa lá sobre a Previdência, sobre o número de abortos, números, né, geralmente números, pesquisas sobre números, e não se verifica a fonte, né? Qual foi o instituto que fez aquela pesquisa, qual foi o método, quem é o responsável pelos resultados. Geralmente tem o responsável técnico pelo resultado de uma pesquisa. Então não é porque saiu no jornal, porque foi aquele famoso que disse, né? Hoje em dia também está muito assim em voga a questão das acusações de abuso, né? Que às vezes aparece alguém falando que fui abusado pelo ciclano. Sim, mas e aqui não falo como advogado, falo como cidadão comum. Mas e que provas nós temos, né? Então nós temos que receber o que nós recebemos pela internet e buscar as fontes daquilo, quem foi que disse, se é verdadeiro. E outra coisa que é muito importante, que já do tempo de Sócrates, antes de Cristo, se é útil para nós que nós repassemos aquilo. Né? Eu, de uma opinião muito pessoal minha, vejo como útil nós repassarmos informações de utilidade pública, né? Da questão de pessoas que precisam de doação de sangue, animais perdidos. O governo está chamando para que as pessoas se vacinem. Esse tipo de informação que eu acho que é de um cunho mais importante, e ainda assim a gente deve verificar se é verdade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser bastante racionais, porque senão nós vamos acabar voltando à época medieval. Ainda temos atitudes de medievais ainda no pleno século XXI, né? Então é interessante que nós sejamos racionais, que nós vejamos, que nós recebamos as notícias e as informações que nós recebemos diariamente com outros olhos. Eu costumo dizer com os olhos
de trás da cabeça, né? Não com aquela primeira, tu bate o olho na informação e tem aquilo como certa, não. Você bate o olho e vá para a consciência, sim, mas só um pouquinho, quem está dizendo isso? Será que isso é verdade? Porque se nós repassarmos uma informação que está sendo prejudicial a alguém, que ela não é verdade, nós estaremos implicados espiritualmente de uma maneira muito grave, professor. Nós já estamos terminando o nosso primeiro bloco nesse programa e logo depois do nosso intervalo retornaremos com esse assunto que é extremamente importante ser analisado. É extremamente importante, porque depende da saúde emocional de tantas pessoas que são agredidas pelas falsas notícias. Até já. Pega na mentira. Pega na mentira. Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Hoje tratando desse assunto extremamente importante, que é a vulgarização da mentira, as notícias falsas. E para dar uma opinião abalizada, sobre o assunto, nós vamos solicitar a opinião de uma convidada. Comunicando espiritualidade, estamos aqui então, conforme o nosso professor Azambuja falou, com mais uma convidada que no dia de hoje vai nos trazer a sua opinião sobre as fake news. O que elas implicam na vida das pessoas, quais são as consequências, o que a irmã acha que nós devemos fazer quando recebemos uma informação pelos aplicativos, pela internet. Qual é a sua opinião que tem para nos deixar a nossa irmã Aline Machado hoje participando? Esse é um assunto de muita importância, né? As pessoas não dão a devida relevância ao tema porque as redes sociais, elas são abertas e todos acreditam que podem usar ela assim de forma indiscriminada porque não calculam as efetivas consequências daquilo que realmente é ali publicado, né? Mas é importante a gente refletir sobre os reflexos daquilo que a gente reproduz, daquilo que a gente compartilha ali, se são informações que são verídicas, se as pessoas envolvidas realmente estão sabendo, né, que estão sendo citadas naquelas ações, porque isso pode implicar em consequências muito, muito graves, muito severas, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente deve levar para a vida toda, né? Vamos pensar assim, ó, se a gente recebesse uma informação de alguém, tá? Alguém veio e te contou alguma coisa, e é alguma coisa grave, e tu não sabe se é verdade ou não. O que a tua consciência te diria? Tu sairia por aí disseminando aquilo que te foi dito? Então fica aqui, eu acho que uma reflexão, né? Para todos os atos da nossa vida. No momento em que ficamos sabendo de algo, né? É importante, primeiramente, verificarmos isso realmente é verdade? E também verificarmos aquilo que a gente costuma estar aí divulgando. Porque tem coisas que as pessoas vão postando e vão passando à frente que realmente não precisariam, né? Às vezes muitas informações... A utilidade, né? Se é útil repassar aquilo. Informações que não têm utilidade, informações que também não acrescentam nada, né? Então acho que também esse é um ponto importante. Então tá. Então estamos com a opinião da nossa irmã, Aline Machado, e voltamos agora lá no estúdio com o professor Azambuja. Aí está, doutor Marcos. Mas antes, se me permitir, sobre a questão da divulgação de mentiras.
Conta uma história de um padre português que era extremamente correto e tinha uma visão muito séria sobre essa questão de distribuir mentiras sobre as pessoas. Conta-se então que ele estava na igreja dele quando veio uma senhora e disse: padre, eu quero me confessar. E foram para o confessionário. Lá ela disse: padre, eu tenho a mania de contar inverdades sobre as minhas amigas. Coisas às vezes bem sérias. E o padre disse: tudo bem, eu vou lhe dar uma penitência. Diz ela: é bom porque assim eu me arrependi e vou ficar com a minha consciência tranquila. Ele disse: isto, vá na sua casa agora e traga um travesseiro de penas de ganso. E ela imaginou: puxa, o padre quer um conforto, quer um travesseiro de penas de ganso. E foi em casa e trouxe o tal de travesseiro. O padre disse para ela: agora vá no alto da torre da igreja, abra e jogue ao vento todas as penas. E ela foi lá e fez isso. Jogou e retornou e disse: padre, estou perdoada? Diz ele: não, deixa aqui comigo e vá para a rua e recolha todas as penas. Quando tiver trazido a última pena jogada ao vento, a senhora vai estar perdoada das mentiras que divulgou a respeito das suas amigas. Ela deve estar até hoje, doutor Márcio, procurando penas. Você veja, né, que se já era difícil ela cumprir com a penitência, né, dada pelo sacerdote, e juntar todas as penas que voaram com o vento, imagina hoje. Que a partir do momento em que nós repassamos uma informação, ela vai como se fosse uma árvore, um leito de um rio, né, que se espalha, e nós não temos mais como a pessoa que foi prejudicada. É muito difícil, né? Você vê a pessoa às vezes tem a vida destruída, assim como aí nós tivemos esses casos aí na Índia, no México, de pessoas que foram mortas, acusadas de crimes que não haviam cometido, por causa de mensagens de aplicativo. Mentiras, né, doutor? Exatamente. Mentiras. E eu me recordo de mais uma história do nosso querido Chico, de tantas histórias, porque era um homem que trabalhava de domingo a domingo, e acontecia de tudo lá naquela casa da prece, né? Isso. E eu me recordo de uma história que ele contou de uma mulher que havia chegado com uma forte dor de cabeça. Uma senhora havia chegado com uma forte dor de cabeça e ela comentou com o Chico antes de começar os trabalhos, e o Chico falou que ela ia ser atendida e tal, e ele foi, deu início aos trabalhos, e ele estava psicografando uma mensagem, e durante a psicografia, já que ele tinha uma mediunidade muito grande, né, Emmanuel conversou com ele e explicou para ele por que aquela mulher estava com aquela forte dor de cabeça. Antes dela sair de casa, ela tinha tido uma discussão com o marido. Uma discussão muito forte, o marido a agrediu verbalmente. E as palavras ditas pelo marido entraram no campo mental dessa senhora. E quando o Chico estava lá psicografando a mensagem, Emmanuel chamou a atenção dele para um dos trabalhadores espirituais da casa que estava atendendo aquela mulher na época. Então o espírito veio e retirou um fluido escuro de dentro do ouvido dela, assim. Um fluido muito escuro, que era então o quê? Era o campo vibracional daquelas palavras que o marido havia desferido contra ela. Então você veja, com as informações não é diferente. Se nós disseminarmos informações a respeito de uma pessoa que geralmente a gente nem conhece, né, lhe atribuindo um crime, uma má conduta que a gente nem sabe se é verdade que cometeu, nós vamos estar nos implicando espiritualmente de uma maneira muito grave, meus irmãos. É preciso ter muito cuidado hoje em dia. Você veja que até os governos, esses dias eu vi uma reportagem que os governos estão se utilizando de mensageiros. Mensageiros como na época medieval.
porque não podem trocar conversas por aplicativo e nem fazer ligações, né, de informações que cabem só ao governo, porque senão e aquilo vira, as pessoas distorcem tudo, e dependendo do momento aquilo que se diz pode se transformar em uma crise política no país. Então você veja, nós temos o Espiritismo, nós temos Jesus nos trazendo mais passagens ainda do que se refere a isso. Ó. Nós temos lá em Mateus, capítulo 7, né, versículo de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Né? Você veja, então, isso se refere muito a relação às fontes, né? Você veja, pessoas que às vezes não têm credibilidade nenhuma, né, e que saem na televisão ou na internet falando aquilo que bem entendem. E aí acabam destruindo vidas, às vezes, por não terem sido responsáveis o suficientes de se lembrarem que tudo aquilo que se diz, né, pode nos trazer consequências graves, às vezes não só na esfera espiritual, como ainda aqui na Terra, através da justiça dos homens. Então, hoje em dia, e graças a Deus que existe a justiça dos homens nesse sentido, porque as pessoas ainda cometem, mas pelo menos faz com que as pessoas, pelo menos reflitam, antes de saírem dizendo por aí qualquer coisa, né? Falar sem pensar, que acabam pagando na justiça. Você veja, temos aqui uma passagem também de Erasto. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja. Aos vossos olhos de manifesta evidência. Veja, as provas, você tem que ter provas daquilo que está sendo dito. Senão se abstém de comentar e de repassar a informação. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Você veja, depois que você repassa uma informação que é tida como mentira depois, você vai ser o quê? Mentiroso. Mentiroso, é verdade. Você vai ser tido como mentiroso e nunca mais ninguém vai lhe acreditar. Hoje em dia é aquela história do menino que mentia, né? Quando estava se afogando no rio, estava se afogando de verdade e ninguém queria salvar. Então, e principalmente hoje, que as pessoas estão muito voltadas ao julgar, né? Ao apontar os dedos. Então é muito complicado. Então, nós temos que nos apegar a certas premissas, né, que é sermos cautelosos quanto a notícias, novidades bombásticas, pesquisas. Nós temos que adotar a dúvida sempre como segurança nossa, sem julgamentos. A dúvida faz com que você pare um segundo e procure a fonte, né? Levantar rigorosamente a fonte da informação, avaliar se o conteúdo é verdadeiro, se é bom, se é útil, se é pertinente, se condiz com a realidade. Evitar retransmitir conteúdos duvidosos ou suspeitos por qualquer meio das redes sociais, né, o Facebook, Twitter, WhatsApp, e-mail, textos, palestras, inclusive, também é bom que nós... Geralmente eu trago aqui pesquisas, né, que eu sempre faço a averiguação das fontes, mas é bom que o telespectador também busque as fontes das informações que nós aqui estamos trazendo. E que nós tenhamos a noção de que nós somos influenciados o tempo todo. Nós somos influenciados o tempo todo, mas
com que tipo de influência nós queremos levar para o nosso próximo. Nós queremos levar boas influências ou nós queremos levar mentiras? Né? Então, é muito importante que nós preservemos a nossa individualidade nessa questão das informações também, professor. Dr. Marcos, hoje nós abordamos um assunto extremamente importante. A mentira, a tradicional mentira, que pode nos criar problemas por inúmeras reencarnações vindouras. Porque que estrago nós vamos fazer falseando a verdade? Nós, espíritas, sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem um resultado. Ou seja, é causa e efeito. Estamos então encerrando hoje o nosso programa e para a sua despedida. Eu deixo como a minha despedida hoje é que nós pensemos do bem, para que nós falemos do bem e para que nós hajamos do bem. Assim, o mundo vai ser um lugar muito melhor para todos nós. Um grande abraço. Tenhamos, portanto, um excelente domingo, uma ótima semana e próximo domingo estaremos, para o nosso prazer, a nossa realização nessa aprendizagem, domingo, esse encontro com os senhores, fazendo novamente, comunicando espiritualidade. Bom dia. Pega na mentira. Pega na mentira. Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.